Nós vamos falar quando a ciência se dobra diante da fé. Mas antes de falar isso, eu quero reforçar novamente o recado para as mulheres. Eu esperava que a gente pudesse passar um vídeo, mas não foi possível. Um vídeo bacana, motivacional, que pudesse te animar, né, mulher? E animar o seu marido a pagar para você vir. Mas eu acredito que durante a semana vai soltar esse vídeo, e a gente vai soltar nas redes, e você vai fazer isso bombar no Instagram, e nas redes sociais e nos grupos. Amém? Então, hoje, essa palavra, creio que vai mexer no seu coração, vai mexer com você, porque mexeu com o meu coração. Eu quero começar lendo Jó 14, dos versos 7 a 9, que diz: Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu trono no pó. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Feche seus olhos, amém? Pai, nós queremos apresentar a Tua palavra diante de Ti, Senhor, que o Senhor possa falar conosco, falar aos nossos corações, ministrar nas nossas vidas. Essa palavra que ela é tão profunda, que ela é como uma espada de dois gumes, capaz de dividir alma e espírito, capaz de trazer curas e transformações. Fala conosco, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amados, acabamos de ler um dos versículos mais lindos da Bíblia, porque fala sobre renascimento, sobre recomeços. Fala que mesmo que tudo pareça perdido, ou pareça o fim, tudo cortado e seco, sem vida, mas ao cheiro das águas, a vida volta. Então, quando a gente fala de águas, a gente está falando de algo que representa a vida. O mover de Deus, o Espírito Santo, que se renova, mesmo quando algo parece ser ou está acabado. Então, talvez você está aqui, nesse lugar, nessa noite, tenha vivido alguma perda, ou uma doença como eu, ou alguma decepção espiritual no ministério, eu não sei. Mas eu quero falar para você essa noite que está aqui, há esperança para você. Amém. O que parece morto vai florescer novamente, eu profetizo em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque aonde a presença de Deus chega, a vida brota. Amém? A esperança se renova. E aí o impossível acontece. Deus é especialista em fazer o impossível acontecer. E por amor a você, por olhar para você, por ouvir suas orações, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Você crê? Amém? Olha só, porque Deus, Ele escuta, Ele inclina os ouvidos dEle para ouvir a voz do seu povo. Olha só o que Ele fez aqui em Josué 10, versículo 13. Algo extraordinário. E aqui começa a nossa jornada de ciência e fé. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jazar? O sol parou no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Esse versículo está descrevendo o milagre e o milagre do tempo. O tempo que foi parado. E é um dos eventos mais extraordinários da Bíblia. Porque durante uma batalha, os 5 reis amorreus, Josué estava lá. E Josué orou. E quando Josué orou, Deus fez o sol e a lua pararem. Então o dia foi prolongado, até que Israel alcançasse a vitória total. É lindo isso. Sabe o que essa passagem está nos ensinando aqui?
que Deus responde às nossas orações. As orações que têm fé e ousadia. Então, Josué não pediu algo comum, não foi qualquer coisa. Ele acreditou que o Deus que criou o sol, as estrelas, a lua, também podia detê-lo. Então, quando a sua fé é maior que o seu medo, o impossível se torna possível. Amém. E o tempo está nas mãos de Deus. Então, quando Deus quer cumprir sua promessa, Ele pode até parar o relógio. Amém. Nenhuma limitação humana impede o que é propósito divino. Entenda isso. Entenda uma coisa: há poder na oração de quem confia em Deus. Amém. Então Josué não apenas lutou, ele orou. E Deus agiu no natural e também no sobrenatural para dar a vitória a ele e ao seu povo. Às vezes parece que o tempo acabou, o prazo terminou. Quem sabe você não está aqui falando assim: as minhas forças se esgotaram. Talvez você está aqui falando: a minha esperança desmoronou. Mas eu quero te dizer algo essa noite, que o mesmo Deus que fez o sol parar, pode estender o tempo da sua e da minha vitória. Amém. Ele pode interromper o curso natural das coisas para te abençoar, para me abençoar, assim como ele fez com Josué. Josué 10:13 diz: o sol se deteve e a lua parou, até o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jazé? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou-se a pôr-se quase um dia inteiro. Só para reforçar, o sol parou, queridos. A astronomia afirma que seria impossível isso, mas o Criador pode ordenar até os astros. Ele fez isso, ele pode ordenar. E ele parou para Josué, ele parou o curso da morte para mostrar a sua vitória e a sua glória. E ele fez isso também na minha vida. Sabe, queridos, a ciência, ela estuda as obras de Deus, mas a fé, fale comigo, mais a fé experimenta o próprio Deus. Amém. Então, quando os limites humanos acabam, aí vem a fé e começa. Quando a fé se levanta, a ciência se curva diante do Criador. Amém. Amados, nós somos tão pequenos num mundo tão grande. Entre as montanhas, os oceanos, as estrelas incontáveis, parecemos quase nada. Pozinho da terra, um sopro, um instante. Mas aos olhos de Deus, nós somos tudo. Uma vida vale mais do que um mundo inteiro. E o mesmo Deus que criou todas as galáxias imensas, Ele te chama essa noite pelo nome. Qual o seu nome? Fala o seu nome. Qual o seu nome? Ele quer escutar suas orações. Suelen, Edson, Luana, Edeildo, Jess, Rayane. Ele quer escutar suas orações, o seu clamor. Aleixa. As orações mais simples. E tem mais. Ele quer enxugar todas as lágrimas silenciosas. Deus quer fazer isso. Amém? Então Ele nos fez pequenos, mas com um coração capaz de conter o infinito, que é o amor dEle. Infinito. No fim, não é o tamanho do mundo que importa, e sim o tamanho do amor que carregamos dentro do nosso coração, do amor dEle. Em Salmos 8, versículo 3 e 4, diz assim: quando vejo os teus céus, abro dos teus dados, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparastes. Sabe, amados, o homem é mortal. Quem somos nós para Deus se lembrar de nós? Quem somos nós para o homem
Filho do homem, Jesus, nos visitar. A ciência, ela tem mesmo que se render à fé. A ciência, ela observa e ela se cala, porque tudo diante dela confirma o que Deus já havia revelado na sua palavra. Deixa eu te falar uma coisa, há momentos que a ciência tem que se calar. O que acontece ultrapassa toda explicação humana. A ciência chega ao limite. E quando ela chega ao limite, a fé continua. A ciência explica o como, mas a fé vai revelar o porquê. Porque todo o sobrenatural de Deus se manifesta. E até os médicos, queridos, os estudiosos, os cientistas, eles vão ter que parar e reconhecer que todo o poder vem de Deus. Há situações que não há mais o que fazer. Aí é quando Deus vem, Ele entra em cena. Lucas 1:37 diz, porque para Deus nada é impossível. Quando você vai ver as Escrituras, você vê lá a ressurreição de Lázaro, 4 dias morto. O corpo já cheirando mal. E Jesus disse o quê? Lázaro, vem para fora. A biologia, né, Jéssica, não explica isso. Mas a fé sim. Pesquisas mostram que provavelmente, queridos, no Monte Ararat, na Turquia, provavelmente, eu não estou afirmando, encontraram vestígios de uma grande embarcação antiga, que provavelmente seja a Arca de Noé. A geologia comprova camadas de inundação global. Daí a fé tinha razão. Outro fato que a gente vê também são os pergaminhos do Mar Morto. Eles foram descobertos em 1947, preservaram textos bíblicos com exatidão incrível. A arqueologia confirma essa palavra que eu estou falando. É científico. Não é senso comum, é empírico. E outra coisa que agora eu posso falar com clareza e com autoridade é sobre o meu testemunho. Eu, Maria Gorete Leite da Silva. A medicina disse 98,8% de chances de morte e 0,2% de estado vegetativo, cadeirante de roda. E eu estou aqui em pé, pregando a palavra viva de Deus. Ele é maravilhoso. Para Ele toda a honra, toda a glória, porque Deus veio, interviu. A ciência observou, e eu vou te falar, no meu caso, a ciência teve que se render e teve que reconhecer. É um milagre. Eu sou a prova viva de que a fé em Cristo supera diagnósticos e muda estatísticas. A ciência se curva diante do Criador, queridos. Mesmo os cientistas mais brilhantes, eles precisam reconhecer que há algo maior. E esse algo maior é Deus. Deixa eu te falar, pouco conhecimento vai nos afastar de Deus, mas muito conhecimento também. Porque a letra mata, é o Espírito que vivifica. Amém? Então a verdadeira ciência, ela não nega Deus, ela o revela. Porque quanto mais o homem estuda o universo, mais percebe que tudo foi feito com propósito e perfeição. Eu amo a doutora Rosana Odório, ela vai estar aqui na conferência de mulheres, porque ela fala, não tem como desvincular, e ela é PhD, pós-doutor em luto, psicóloga. Na faculdade ela sempre vinculou a fé à ciência. Não tem como desvincular. A ciência tem que se dobrar diante de um Deus que criou todo o universo. Salmos 19:1 diz, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Talvez a ciência tenha dado um diagnóstico para mim, uma sentença. Não tem jeito.
Mas hoje Deus me diz e te diz: eu tenho a última palavra. Amém? Quem tem a última palavra? Não é o médico? Não. Tem certeza? Quem é que tem a última palavra? Fale mais alto. Deus tem a última palavra. Aplaudo o Senhor por isso. Sabe, amados, a fé move as montanhas. É a mesma fé que faz a ciência se curvar diante do milagre. Deus pode transformar o impossível em testemunho, como fez comigo. Se você crer, se você acreditar, você pode viver um milagre também. Amém. Isaías 40, 22 diz: Ele está assentado sobre o círculo da terra. Quem está assentado? Quem? Poderoso. O grande eu sou. O leão da tribo de Judá. A raiz de Davi. O que era, o que é. O onipresente, onisciente. O Deus supremo, o poderoso. Ele está assentado, assistindo e vendo todas as coisas. Ele é Deus sobre os seus problemas, amém? Então, séculos antes de expedições marítimas e telescópios, a Bíblia já descrevia a forma da terra. Lá em Levítico 17, 11 diz: porque a vida da carne está no sangue. Então a medicina sabe que o sangue transporta oxigênio, nutrientes que mantêm a vida exatamente como diz a Escritura. Outra coisa interessante, escavações em Jerusalém confirmam o local histórico do sepultamento. Mas nenhum corpo foi encontrado, porque Jesus ressuscitou. Assim como diz os evangelhos. Então a ciência, ela estuda as obras de Deus, mas a fé reconhece o autor da vida. A palavra não precisa ser provada, ela prova a si mesma, geração após geração. Salmo 19:1, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Sabe, amados, Deus está te chamando essa noite para algo especial. Ele nos chama a crer. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe? Não que os nossos olhos não veem, mas o nosso espírito precisa testificar as maravilhas do Senhor. A ciência, ela pode até falar, como disse, explicar o corpo, mas só Jesus transforma a alma. Abra o seu coração e diga agora para Ele: Senhor, eu creio, eu acredito em milagres. Acredita mesmo? Sim ou não? Você quer que a sua vida seja o próximo milagre? Você quer que a sua vida seja o próximo milagre que fará a ciência se render à fé? Sim ou não? Então aplauda o Senhor. Sabe, a ciência ela vai até investigar, porque é o papel dela. Mas é a fé que declara. Jesus não está aqui porque Ele ressuscitou. É como a minha professora diz, a fé não anula a ciência. A fé ultrapassa a ciência. Amém? Mateus 28:6, Ele não está aqui, ressuscitou. Como tenha dito, vinde e veja o lugar onde jazia ao Senhor. Esse versículo foi dito pelos anjos às mulheres que foram ao túmulo de Jesus ao amanhecer no domingo. O que elas esperavam encontrar ali no túmulo? O corpo de Jesus. Mas o anjo vai lá e anuncia: ei, não está mais aqui. Ou seja, a maior vitória da fé sobre a razão, ele não está. Mas aqui Jesus venceu a morte. Aí a ciência vai tentar explicar a vida, mas não vai conseguir. Só a fé explica a ressurreição. Amém?
Mateus 28:6, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver o lugar onde ele já jazia. Amados, o túmulo estava vazio. Isso é a prova viva que Jesus venceu a morte. Então a gente vê aqui um cenário de esperança, pois 3 dias após a sua crucificação, ele ressuscitou. E aí o sol nascia em Jerusalém e as mulheres foram lá no sepulcro, com o coração pesado, levando perfume para ungir o corpo morto de Jesus. E quando chegaram lá, a pedra estava rolada, removida. E aquilo que parecia o fim se tornou o início da maior vitória da história. E aí elas viram um anjo, pensaram que era um jardineiro, e o anjo disse: ele não está aqui, ele foi levado. Ele desapareceu. Ele disse: nada disso, ele ressuscitou. O túmulo está vazio, e isso é o selo da promessa cumprida de que Jesus venceu o pecado, a dor, a morte, e que levou todas as nossas dores e as nossas transgressões, e que se tornou o castigo para nos dar a paz na nossa alma, a paz no nosso espírito, a saúde no nosso corpo. O túmulo estava vazio. E esse aí é o marco onde a fé venceu a lógica. Onde Deus mostrou que nenhuma força natural pode deter o poder sobrenatural do Criador. Fale comigo: Jesus venceu a morte. Mais alto. Mais alto. Agora fale comigo: e o túmulo vazio se tornou o maior símbolo da vitória da fé. Amém. Então, queridos, a pedra foi removida do sepulcro. E eu quero profetizar: se você recebe, abre a sua mão. Deus remove as pedras que tentam te impedir de viver o propósito dele. Você recebe? Então aplauda o Senhor. Porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus está aqui essa noite, amém? Age no nosso meio. E vai fazer muito mais, vai curar, vai restaurar, vai sarar. O mesmo Jesus que venceu a morte, o mesmo Jesus que me levantou da cama, de um leito de morte, está aqui também para fazer um milagre na sua vida. Quando as mulheres foram lá, o anjo não disse: olha, ele fugiu, ele foi levado. Não, ele ressuscitou. E essa é a palavra para você. Seja qual for o sonho adormecido ou morto da sua vida, eu declaro que vai ressuscitar esses sonhos para a glória de Deus. Amém? Então a ciência e a lógica e a razão não puderam explicar o que aconteceu ali no túmulo de Jesus. Sabe algo interessante? Porque onde termina a explicação humana, começa a revelação divina. Isso mostra que Deus cumpre o que Ele promete. Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu, mesmo quando parece impossível. Quando há propósito, o propósito te protege. E é por isso que eu estou viva aqui. E o mesmo Deus que me levantou da morte clínica e que me sustenta até hoje, é o mesmo que levantou Jesus do sepulcro. Ele é o mesmo. Ele também quer te levantar e te sustentar. Você recebe isso? Então, quando a medicina viu o meu fim, Deus disse: ela viverá para contar a minha glória. Então, o meu testemunho é esse, queridos. A ciência viu morte, mas Deus soprou a vida. Eu enfrentei o impossível. Deixa eu te falar um segredo: a ciência não explica isso. Mas a fé declara: é milagre. Fale comigo: é milagre. Mais alto: é milagre. Mais alto: é milagre. Fale: gente, é milagre. Fala: é milagre. Salmos 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É milagre.
Talvez você está aqui essa noite vivendo uma situação tão complicada, difícil, sem explicação, e fala, só um milagre. Fala, aí, agora é aí que Deus vai agir. Sabe, porque um milagre, ele acontece quando não tem mais solução humana. Quando tudo que é humano já devia ter sido feito, e aí não aconteceu. Aí começa a terra fértil para o milagre, é a impossibilidade. Amém? Não sei qual é a sua situação, mas eu sei que Deus faz milagres. Ele fez na minha vida e quer fazer na sua vida também. Talvez Ele vai contrariar a lógica. Talvez algumas pessoas já tenham desistido. Mas não desiste não. Quando você olha para a Bíblia, você vê Noé construindo a arca, num tempo onde não caía chuva. Era loucura. Sim ou não? Mas ele não desistiu. E ele terminou de construir conforme as medidas que Deus deu. Então, queridos, quando tudo parece perdido na sua vida, pode ser o início de grandes coisas. Jesus estava lá no madeiro, morto, transpassado, moído pelas nossas transgressões, perfurado com aquela coroa de espinho. O diabo olhou e falou assim: acabou tudo. Matei o Filho de Deus. Acabou. Mas ali era o início, e a igreja estava nascendo ali. Essa igreja, a comunidade de Valparaíso, nasceu da morte. O seu milagre vai nascer da impossibilidade. Amém? Então aplauda mais uma vez, seu Senhor. Existe uma suposição, fale comigo, suposição. A pastora não está afirmando, é uma suposição de que há uma formação rochosa ou um terreno com forma de barco ou embarcação conhecida como Durupinar Formation ou Formação Durupinar, situada a cerca de 300 quilômetros ao sul do Monte Ararat. Então, os pesquisadores dizem que essa formação, e eles até afirmam que mede cerca de 538 ft, 163 metros de comprimento, e apresenta a morfologia de barco. Eles suspeitam que seja a arca, né? Aí as análises de solo e rocha alegam detectação de matérias como fósseis marinhos, partículas de argilas, sedimentos aquáticos, o que indicaria uma antiga inundação na região entre 3.500 a 5.000 anos atrás. Então, diversas expedições, grupos de pesquisas afirmam que existem evidências, né, que podem corresponder à embarcação do relato bíblico da Arca de Noé. Mas deixa eu te falar uma real. Ou você crê na Bíblia, ou você não crê. Eu não preciso te provar cientificamente. Amém? Eu não preciso te mostrar aqui dados científicos. Ou você lê a Bíblia e ela te liberta com a verdade, ou fica aí, na sua ignorância eterna. Eu prefiro crer, porque eu sou prova de um milagre. As estatísticas apontaram que era para eu não estar aqui. E eu estou. Então, se está provado ou se não está provado, para mim, faz assim, ó. Eu sei que Ele é Deus. E isso é suficiente para mim. Amém? Então, se está comprovado ou não, não interessa para mim. O que interessa para mim é que eu sei que a Bíblia é verdade. E eu creio no que está escrito nela. E eu creio também que a impossibilidade é o terreno fértil onde os milagres nascem e acontecem. Você tem alguma impossibilidade aí hoje? Familiar, financeiro, no casamento, na saúde? Parece que está perdido? Deixa eu te falar. É aí que Deus começa a agir. E aí eu vou reforçar. A fé não nega a ciência. Ela apenas
apenas enxerga além dela, além da ciência. Então, essa noite, não sei como é que você entrou aqui, eu só quero te falar uma coisa: confie no Senhor. Porque Ele que criou todas as coisas, os luminares, as leis, tudo. E Ele pode te surpreender, amém? Ele pode ouvir sua oração, inclinar os ouvidos e trazer existência pela sua fé aquilo que não existe, como diz lá em Hebreus. A ciência, ela vai ter que se curvar e se render à fé. E ela vai ter que se calar. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é reveladora. E ela vai trazer, como eu estou aqui, sendo um lembrete de que Deus fez, Deus faz e pode fazer qualquer milagre. Era para eu estar já morta, fedendo. Era para eu estar já em estado altíssimo de decomposição. Mas eu estou aqui, vivinha, cheirosinha, bonitinha. Bonitinha foi minha parte, tá? Eu lembrei do que ele fala para mim. Sabe, amados, Deus, Ele nos chama a crer. Ele te chama essa noite a crer. Não para andar por vista, mas para andar por fé. Andar por vista é olhar no natural. E andar por fé é andar no sobrenatural. Então a ciência pode explicar o corpo, mas só Jesus pode transformar a alma. Então essa noite abra o seu coração e diz: Senhor, eu creio. Fale para Ele. Fale mais uma vez. Creia mesmo, porque é verdade. Ele fez e Ele faz milagres. Em Salmo 19, versículo 1, diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Cara, amados, até a natureza declara que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Então eu queria te desafiar uma coisa. Quem aceita um desafio aqui, levanta a mão. Quem aceita o meu desafio, sem saber pela fé, levanta a mão. Queira ser o próximo milagre que fará a ciência se render à fé. Amém? Porque a impossibilidade é o terreno fértil para um milagre. O que é que você tem hoje? Um problema financeiro? Um problema de saúde? Um problema no casamento? Um problema com seu filho? Um problema... Qual é o seu problema? Qual a sua impossibilidade? O que parece perdido? Deixa eu te falar. É aí que Deus vai começar a agir. Lá em João 11, versículo 43, a gente vê a história de Lázaro, né? Jesus falando: Lázaro, sai. Como é que é a história? Sai para dentro? Lázaro, fala comigo. Lázaro, sai. Para. Gente, vocês não conhecem a Bíblia? Faz direitinho. Vamos lá. Lázaro. Ele estava morto quantos dias? Quem sabe falar? Exatamente. Vocês são da ID, né? Sabe? 4 dias e todos já estavam desistindo ali. Tem o menor versículo da Bíblia que fala que Jesus chorou porque Jesus era amigo de Lázaro. Só que Jesus chega lá. E aonde existia morte, houve vida. Porque é isso que acontece quando Jesus chega num lugar. Ele transforma. Ao cheiro das águas, tudo se transforma. Ao cheiro da presença de Deus. Então, o que cheirava o fim, ressuscitou de novo. Teve um começo novo. E eu quero profetizar, se você quiser, abre as suas mãos. Hoje, Jesus te faz a mesma pergunta. O que você precisa? Fala para Ele o que você precisa. Feche seus olhos, fale para Ele qual é o milagre que você precisa. É familiar? É financeiro? É na saúde? Nos relacionamentos? É com seu filho, sua filha? Feche seus olhos bem forte, agora declare com fé e com autoridade. O meu Deus pode todas as coisas. Eu creio
Eu acredito em milagres. Se é verdade, aplauda o Senhor. Sabe, hoje você precisa ter fé e trazer à existência o seu milagre. É você que tem que agir. Como Lázaro, nós podemos dizer para as nossas impossibilidades e necessidades: vem para fora, milagre. Você hoje pode viver o seu milagre como eu estou vivendo o meu. Amém?